Eu tinha acabado de sair de uma reunião longa de estratégia, daquelas bem puxadas, para apresentar uma ideia importante para um cliente grande. Minha cabeça ainda estava a mil, cheia de números e negociações. Olhei meu celular achando que podia ser uma mensagem da minha assistente, ou de alguma amiga. Mas não. Era da minha mãe. E a mensagem só dizia: dê uma parte da sua empresa pro seu irmão, e uma casa. Senão, você não faz mais parte da família. Eu congelei ali mesmo, no corredor. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que eu tinha acabado de correr uma maratona. Fiquei encarando a tela, esperando que fosse uma piada. Mas não era. Aquela mensagem, fria, como se eu fosse só uma conta bancária. Minhas mãos ficaram dormentes. Me sentei num banco perto do elevador, piscando para a tela, tentando ver se eu tinha lido errado. Mas não. Meus próprios pais estavam me pedindo para entregar uma parte do que eu construí com tanto esforço. E não era só um pedacinho. Era uma parte para dar pro meu irmão, junto com uma casa de luxo. Como se eu fosse um caixa eletrônico. Sem conversa, sem aviso. Só uma ameaça. Depois de tantos anos me matando de trabalhar, 16 horas por dia, acreditando no negócio que ninguém mais acreditava. É isso que eu recebo? E o pior, nem foi um pedido. Foi um ultimato. Uma troca forçada, dá pra ele o que ele não conquistou ou perde a família pra sempre. Eu me senti traído, humilhado. Mas por trás da raiva, veio uma clareza. Isso não era sobre amor. Era sobre controle. E talvez fosse hora de pegar o controle de volta. Tudo que eu conseguia pensar eram nos anos que lutei para sair do nada. Eu não nasci rico. Ninguém me deu um plano pronto, nem rede de apoio. Eu comecei com 2 mãos, um laptop baratinho e um sonho que só eu acreditava. Nem meus pais levaram a sério. Até hoje eu lembro da voz do meu pai no dia em que falei que queria abrir minha própria empresa. Ele riu. Nicole, você não nasceu para isso. Você precisa de estabilidade, não dessas ideias malucas. E minha mãe, ela nem falou nada. Só deu aquele sorrisinho forçado, como quem diz, você vai superar essa fase. Então, eu fui pra luta. Trabalhei duro. Peguei 2 empregos só para conseguir pagar as contas enquanto montava meu sonho de noite. Perdi aniversários, casamentos, viagens em família. Jantava sozinha em AP pequeno. Chorei no chão do banheiro quando os clientes me ignoravam, quando o aluguel estava atrasado, quando tudo parecia dar errado. Mas continuei. Coloquei tudo nesse negócio, meu tempo, minhas economias, até minha saúde. Teve noite que eu nem dormia. De manhã, acordava tremendo de ansiedade. Enquanto isso, meu irmão estava curtindo a vida, gastando dinheiro como se o mundo devesse luxo para ele só porque ele nasceu homem. Ninguém falava nada. Eles me viram sofrendo, quieta. Nunca ofereceram ajuda, nunca estenderam a mão. Mas agora que eu construí algo firme, estável, que deu certo, eles querem chegar e dar um pedaço disso pro queridinho da família que nunca moveu um dedo por mim. Meu irmão nunca me ajudou. Nenhuma vez. E agora meus pais agem como se fosse minha obrigação premiar a preguiça dele com tudo que eu conquistei? Não foi só ofensivo. Doeu. E pela primeira vez, eu parei de me perguntar por que eles nunca me apoiaram. Comecei a me perguntar por que eu ainda deixava que me tratassem como se eu não tivesse valor. Desde criança eu aprendi que ser filha era jogar um jogo diferente, com regras diferentes. Se meu irmão tirava um C na prova, minha mãe dava um tapinha no ombro dele e dizia, ele tá se esforçando, é o que importa. Mas se eu tirava um A, ela já vinha com a cara fechada, por que não tirou A? Quando ele bateu o carro aos 19, meu pai riu e falou, meninos são assim mesmo. Mas quando eu cheguei 15 minutos atrasada do toque de recolher, fiquei de castigo por uma semana e escutei sermão sobre reputação e como menina tem que se comportar. Ele podia ser bagunceiro, barulhento, fazer besteira. Eu tinha que ser perfeita, educada, quieta, obediente. Ele ganhava elogio por fazer o mínimo. Eu mal ouvia um parabéns por fazer muito mais. Teve uma vez que ganhei um prêmio numa competição estadual. Trabalhei meses naquele projeto.
Fiquei no palco, tremendo, segurando a placa com meu nome. Quando cheguei em casa e mostrei, eles mal tiraram os olhos da televisão. Que legal, minha mãe disse. E só. Mas quando meu irmão conseguiu o primeiro estágio sem nem ser pago, eles fizeram um jantar, chamaram a família, brindaram pro futuro brilhante dele. Parecia que eu tinha que lutar por cada migalha de reconhecimento, enquanto ele só precisava existir. E isso já era o bastante. Então, quando recebi aquele ultimato dar parte da minha empresa para ele, comprar uma casa ou ser cortada da família, eu nem fiquei chocada. Só cansada. Porque não era sobre justiça. Nem era sobre amor. Era sobre controle. Sobre manter o filho favorito confortável, mesmo que para isso tivessem que passar por cima de mim. Agora, depois de tudo que passei, eles queriam que eu a premiasse por anos de privilégios? E ainda ameaçaram me apagar da família se eu não aceitasse. Doeu, claro. Mas o pior é que aquilo nem foi novo. Era um padrão. E foi aí que alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi raiva. Foi clareza. Não sei de onde veio minha força naquele dia. Talvez tenha sido o silêncio de anos pegando fogo por dentro. Mas eu soube, ali, que não podia mais deixar que me controlassem com mensagens frias e indiretas. Eu precisava olhar nos olhos deles. Precisava que vissem que aquela garota que eles sempre ignoraram tinha virado uma mulher que não ia mais aceitar brincadeira. Então fui até a casa dos meus pais, a tal casa da família, o lugar onde aprendi a me esconder para deixar meu irmão brilhar. Meus saltos batiam no chão do corredor, parecia um tambor batendo no meu peito. Achei todo mundo na sala, meu pai lendo jornal, minha mãe grudada no celular, e claro, meu irmão largado no sofá como se fosse rei. Não me sentei. Fiquei de pé, encarei os três e falei: isso aqui não é amor. Isso é controle. Minha mãe piscou, desconfortável. Querida, não exagera. A gente só quer o que é justo. Justo? A palavra saiu queimando da boca dela. Justo? Eu ri. E dessa vez minha voz não falhou. Você não ajudou a construir nada da minha empresa. Nem um centavo me deu, nem quando eu dormia no carro para não atrasar aluguel. Você nunca acreditou em mim no começo. E agora quer entregar uma parte para ele, como se fosse um pedaço de torta que você mesma fez? Meu pai mudou de tom na hora, a voz ficou dura. Cuidado com o tom. Ele é seu irmão. Isso são coisas de família. Não, eu respondi, firme, calma, isso não é ação de família. Família de verdade apoia, não chantageia com ultimato. Foi aí que meu irmão resolveu abrir a boca. E juro, deu vontade de levantar e tirar aquele sorrisinho da cara dele com um tapa. Uau! Nicole, ainda tá nessa. Sempre fazendo drama. Drama? De novo essa palavra. Como se me defender fosse um showzinho. Você acha mesmo que eu te devo alguma coisa? Olhei direto para ele. Você foi elogiado a vida inteira só por aparecer. Eu tive que conquistar tudo o que tenho. Você é egoísta. Gritou minha mãe. E se for embora, nem precisa voltar. E ali, foi quando tudo ficou claro. A máscara caiu. Passei a vida inteira tentando ganhar um tipo de amor que eles nunca quiseram me dar. O amor deles sempre teve condição, só existia se eu me esforçasse, se eu agradasse, se eu me dobrasse. Mas eu não era mais aquela menininha de antes. Então me levantei, olhei mais uma vez para aquelas 3 pessoas que eu passei a vida tentando agradar, e disse: eu não vou fazer parte de uma família que só me ama quando é conveniente. E fui embora. Sem raiva, sem tristeza. Só, livre. Naquela noite, fiquei sentada no meu apartamento, em silêncio total. Sem música, sem celular. Só o barulhinho da cidade vindo pela janela. E o peso de tudo o que tinha acontecido. Fiquei revivendo cada palavra daquela conversa. A voz da minha mãe, seca, amarga. Meu pai, disfarçando a ameaça de uma obrigação familiar. E meu irmão, achando que tudo o que construía era só um brinquedinho pronto para ele usar quando quisesse. Aquilo tudo ecoava na minha cabeça como música ruim que não para de tocar. Olhei em volta do meu escritório, meu cantinho seguro.
As prateleiras cheias de amostras dos meus produtos. O quadro branco com metas para os próximos meses. E uma moldura com uma foto minha, com 22 anos, segurando as chaves do meu primeiro espaço alugado. Na foto, eu tava de jeans rasgado e um moletom de $10, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Do lado da foto, tava o recibo da minha primeira venda. Foram só $42, mas eu plastifiquei como se fosse um contrato milionário. E quer saber? Aquilo valia mais pra mim do que qualquer grande cheque. Era a prova. Prova de que eu comecei algo. De que fiz algo real, do zero. Mesmo ali, cercada por tudo isso, todo esse esforço, crescimento, a minha própria genialidade. Senti aquela dor voltando de novo. Aquela dor chata, que ninguém vê. Eu ainda era, lá no fundo, aquela menininha que só queria ouvir um "estamos orgulhosos de você". Não importava o quanto eu tivesse conquistado. Uma parte de mim ainda queria sentir que tinha feito o suficiente. Que eles me viam. Que me reconheciam de verdade. E perceber isso me quebrou por dentro. Não com escândalo, não com gritos ou choradeira. Foi um silêncio. Um estalo bem fundo. Como gelo rachando devagar debaixo dos pés. Me encolhi no sofá e deixei as lágrimas caírem. Não era fraqueza. Era alívio. Porque finalmente entendi uma coisa. Que eu devia ter entendido há muito tempo. Eu não precisava da aprovação deles. O que eu precisava era paz. Eu precisava parar de correr atrás de um amor que vinha cheio de condições. Parar de tentar provar meu valor para quem nunca quis enxergar. Eu precisava me livrar das expectativas que eles colocaram em cima de mim. Das manipulações, dessa ideia distorcida de família que me empurravam. Então fui lá, servi uma taça de vinho. Sentei na janela e fiquei só olhando a cidade. As luzes lá fora pareciam estrelinhas presas no chão. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti pequena. Me senti firme. Me senti eu mesma. E ali, prometi uma coisa pra mim. Nunca mais me encolher. Nunca mais me calar. Nunca mais dar demais só pra ser aceita. Chega de deixar qualquer um, mesmo que seja da minha família, diminuir minha luz. Quase perdi tudo por tentar agradar. No dia seguinte, eu não chorei. Não tremi. Acordei com uma clareza que eu não sentia há anos. Talvez nunca. Pela primeira vez, tudo fazia sentido. Eu não ia implorar. Não ia discutir. Eu ia proteger o que construí. E ia fazer isso com cabeça fria. Primeiro passo. Liguei pro meu advogado. O mesmo que me ajudou lá no começo, quando eu ainda estava montando o negócio. Mas dessa vez, a ligação foi diferente. Não era só sobre conselhos de advogado. Era sobre retomar o controle. Sobre proteger tudo que eu levei anos para construir com alma e suor. Falei com ele. Quero deixar tudo bem firme. Reforça a estrutura, trava os bens. Revisa os documentos, protege minha marca. E quero criar um fundo agora, sem esperar. Ele nem questionou. Só disse, entendido. Vamos começar. E a gente começou. Em uma semana, mexi em tudo do meu negócio. Coloquei os bens mais importantes num fundo. Com meu nome como única dona. Atualizei meu testamento. Tirei minha família de qualquer plano ou documento de reserva. E ainda montei plano B dentro de plano B. Agora, o que eu construí estava blindado. Eles não iam pegar nenhum pedaço. Nem por direito, nem por chantagem emocional. Nem com aquele papo de obrigação de família. Nunca mais. Quando tudo estava pronto, sentei com uma caneta e uma folha de papel só. Sem drama, sem emoção exagerada, só a verdade. Escrevi. Mãe, pai. Vocês fizeram a escolha de vocês, bem clara. Preferiram apoiar um filho que nunca se esforçou. Em vez de uma filha que suou, chorou e batalhou para chegar onde chegou. Vocês me deram um ultimato. E agora, aqui vai a minha resposta. Não vou entregar o que eu construí.
Não vou recompensar arrogância. E não vou continuar em uma família que só oferece amor quando é conveniente. Isso não é vingança. É um limite. E começa agora. Estou me afastando. Sem contato, sem briga. Só silêncio. Se cuidem. Assinei, dobrei o papel, coloquei no envelope branco simples. E fui até o correio. Sem aviso, sem recado. Só mandei. E sabe, teve algo muito libertador nisso. Eu não esperei resposta. Nem precisava. Porque eu sabia. Eles iam ler. E pela primeira vez, eles entenderam que eu não estava brincando. O controle que eles tinham sobre mim acabou. Quando você para de reagir, as pessoas começam a prestar atenção. Quando você para de se explicar, elas ficam nervosas. E quando você para de deixar que tenham acesso à sua paz, o impacto é outro. Eu não postei nada nas redes. Não liguei para ninguém pedindo apoio. Só segui com a minha vida. E o silêncio depois disso foi lindo. Sem mensagens tentando me culpar. Sem desculpas falsas. Só aquele silêncio de quando você queima uma ponte. Que, no fundo, nunca deveria ter atravessado. Naquela noite, fiquei descalça no meu escritório. Tomando café e olhando para uma frase emoldurada na parede. Estava escrito. Ela se lembrou de quem era e o jogo mudou. Essa era eu agora. Não tô mais pedindo permissão. Não tô mais me encolhendo. Eles me deram um ultimato. E eu dei de volta consequências. E pela primeira vez na vida, eu me senti forte. Não porque eu gritei, não porque briguei. Mas porque eu fui embora. Eu sabia que ia dar confusão. Só não achei que ia ser tanto. 3 dias depois de enviar a carta. As reações começaram. Primeiro, claro, foi meu irmão dando show na internet. Postou um textão no Facebook. Aquele tipo de post onde ele se faz de vítima. Mas finge estar sendo maduro. Começou dizendo algo tipo. Às vezes, as pessoas esquecem de quem estava lá por elas. Quando não tinham nada. E terminou com. Família é sobre dar, não só receber. A parte engraçada? Ele nunca deu nada, além de opinião que ninguém pediu. Eu não comentei. Nem abri os comentários. Mas um amigo nosso tirou print e me mandou com uma frase só. Ele tá surtando. Depois veio minha mãe. Ligou 4 vezes em 1 hora. Como eu não atendi, deixou um recado de voz. Começou fofa, virou chantagem emocional. E terminou com raiva. Nicole, eu te criei melhor do que isso. Você tá sendo fria. Você tá sendo egoísta. Seu irmão tá sofrendo e você só pensa em você. Quer acabar com essa família? Lá estava ela de novo. Chamando de amor o que, na verdade, era culpa disfarçada. Eu não respondi. Mas aí veio mensagem da minha tia. Depois de um primo. Gente com quem eu nem falava fazia anos. Textos longos. Cheios de a família briga, Nicole, mas não se abandona. Você só tem uma mãe. Isso é só uma fase, você vai mudar de ideia. Todos repetindo a mesma música. Esquece, engole, volta pro seu lugar. Mas aqui está o ponto. Ninguém entendeu que eu não tava com raiva. Eu não tava magoada. Eu tava cansada. Cansada de sempre tentar ser a pessoa madura. Numa família que me fazia sentir pequena. Cansada de conquistar espaço num lugar onde o amor vinha com condições. Cansada de ouvir que colocar limites é traição. Então eu fiquei quieta. Até que um dia, não consegui mais. De manhã, tomando café ali na frente do meu escritório. Pedi para minha assistente tirar uma foto. Nada de maquiagem, sem filtro. Só eu, de pé, com um sorriso leve e o sol no meu rosto. Postei na minha rede social com uma legenda curtinha. A paz combina comigo. Só isso. Sem desabafo, sem indireta, sem drama. Mas as pessoas entenderam.
Vieram curtidas, comentários. Amigos antigos, clientes, até gente desconhecida. É isso. Você merece. Essa paz é conquistada. Eu senti aquilo no fundo do coração. Não era sobre viralizar. Era sobre ser vista. A internet, que muitas vezes é um lugar duro, me entendeu melhor do que minha própria família. E talvez, isso seja o que mais dói. Ver que estranhos souberam ter compaixão. Enquanto quem me criou só sabia cobrar. Ah, e meu irmão? Apagou o post dele em poucas horas. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo: então é isso que você se tornou? Uma vergonha pública? Eu deixei ela ler isso, porque sim, era isso que eu tinha me tornado. Uma mulher que não implora mais por respeito. Uma filha que finalmente escolheu ter autoestima em vez de ficar em silêncio. E enquanto os grupos de mensagens ficavam agitados e os sussurros se espalhavam, eu simplesmente continuei vivendo. Sem briga, sem vingança, só com paz. Foi isso que eles nunca imaginaram que ia acontecer. Não era a distância, nem o silêncio. Era a calma. Porque eu não estava mais tentando provar nada para ninguém. Eles acharam que me cortar da vida deles ia me destruir. Mas, na verdade, só mostrou quem eu era sem o barulho deles. Eu fiquei mais forte e mais clara. Deixei eles fofocarem. Deixei eles contarem suas versões da história. Eu não fazia mais parte daquilo. Agora eu estava escrevendo uma nova história, onde eu não precisava lutar para existir. E, nossa, como isso foi bom! O tempo tem um jeito estranho de suavizar as coisas. Meses se passaram. O barulho foi sumindo. As mensagens começaram a diminuir. E, no final, o grupo de mensagens da família, que antes nunca parava de falar, ficou em silêncio. Chega de ultimatos, chega de culpa, só ficou vazio. E pela primeira vez na minha vida, aquele silêncio não parecia solitário. Ele parecia liberdade. Viajei para lugares que sempre sonhei, mas nunca tive tempo de conhecer. Fui à Itália, passei um tempo em uma cabana pequena em Vermont no outono. Fiz trilhas nas montanhas, jantei sozinha em restaurantes à luz de velas. Ri alto assistindo comédias românticas antigas e em quartos de hotel. Pare de esperar que alguém diga: você se saiu bem. Eu comecei a dizer isso para mim mesma. E mais do que isso, encontrei um novo propósito em lugares novos. Comecei a orientar outras mulheres jovens, não com grandes discursos ou palavras de efeito, mas sentando com elas nas mesas do café Warren e dizendo: vocês podem começar do zero. Eu comecei do zero. E algumas delas choraram. Alguns deles trouxeram cadernos cheios de ideias. Todos eles me lembraram porque comecei meu negócio. Não foi só para provar alguma coisa, mas para criar algo que realmente fizesse sentido. Com o tempo, parei de me sentir como a filha rejeitada. Virei a mulher que escolheu a si mesma. Uma noite, eu estava numa varanda tranquila na Grécia. A brisa era quente, eu tinha uma taça de vinho na mão, e tocava uma música suave de jazz ao fundo. Vi o sol se pôr no mar e senti uma paz que fazia anos que eu não sentia. Foi aí que percebi, eu não tinha só protegido minha empresa. Eu tinha protegido minha alma. Eu tracei um limite, e não passei dele. Não gritei. Não implorei. Eu simplesmente fui embora. E, ao fazer isso, me dei uma paz que ninguém nunca tinha me dado. Sobre minha família, desejo que eles se curem. Falo de coração. Espero que um dia eles enxerguem o quanto a arrogância e a manipulação machucam. Espero que meu irmão aprenda a construir algo por ele mesmo. Espero que meus pais entendam que o amor não se mede por obediência, mas por respeito. Mas eu não vou estar por perto para ver isso. Porque tem feridas que não precisam de vingança, só precisam de distância. Eu não sigo mais as redes sociais deles. Não pergunto sobre eles. Não guardo mágoa. Eu só não carrego mais isso comigo. Minha história não acabou naquele dia. Eles tentaram me apagar. Mas ali foi onde tudo começou. Hoje, vivo com clareza, alegria e uma força que eu nem sabia que tinha. Eles queriam que eu escolhesse entre minha família e meu valor.
Mas, ao me escolher, eu não perdi uma família. Eu me encontrei. E esse foi o melhor presente que já me dei. E é isso. Essa é a jornada da Nicole de um lar cheio de expectativas destruídas, até a descoberta de quem você realmente é. É triste, mas é verdade. Às vezes, quem a gente mais ama são justamente as pessoas que mais nos atrapalham. Mas isso também lembra uma coisa muito importante: a única pessoa que é responsável pela nossa felicidade somos nós mesmos. Nicole poderia ter ficado. Poderia ter pedido desculpas. Poderia ter feito o papel que a família dela esperava. Mas ela escolheu a paz em vez da dor. Ela escolheu se valorizar. E, com isso, aprendeu que uma das coisas mais libertadoras da vida é entender que você não precisa da aprovação de ninguém, só da sua própria. Que isso sirva de lição para você também: nunca deixe que alguém diga quanto você vale. Você merece viver a vida que você sonha. E se, para isso, for preciso se afastar de gente tóxica, então tudo bem. Faça o que for preciso. Se você se sentiu tocado pela história da Nicole, curta, compartilhe e se inscreva para ver mais histórias inspiradoras. Agora me conta aqui nos comentários: você já precisou escolher a sua paz em vez de agradar a família? Como você achou força para fazer isso? Quero muito saber o que você pensa. Obrigado por assistir e nunca se esqueça: você vale mais do que qualquer expectativa. Continue se escolhendo.